Segundo a Conab, a área de trigo deve crescer nesta safra quase 6% em relação ao ano passado. Para o país, o clima e o preço serão benéficos. Ainda segundo a Conab, Minas Gerais deve aumentar a área semeada em 10,2%, o que equivale a quase 24 mil hectares a mais do que já está plantado. O estado mineiro não é produtor tradicional de trigo, porém a área de plantio e a produtividade crescem a passos largos e chama a atenção dos especialistas, como a Embrapa Trigo do Rio Grande do Sul e a Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais, a EPAMIG. As duas empresas organizaram um dia de campo sobre a cultura do trigo em Madre de Deus de Minas, uma cidade que fica na divisa do sul do estado, Campo das Vertentes e da Zona da Mata. O evento reuniu produtores, estudantes e pessoas que trabalham na triticultura. É para mostrar aos produtores dessa região a cultura do trigo, porque ela não é muito tradicional nessa região sul de Minas, é mais na região do Triângulo Mineiro e na região sul do Brasil. Então esse dia de campo serve para mostrar aos produtores a cultura em si. O que é o trigo? O que é a planta de trigo, as suas exigências a nível de clima de solo e tudo mais. A região é forte produtora de feijão e milho. O trigo tem produção recente, porém com potencial, segundo Sérgio. Aqui, pelas condições climáticas, os produtores plantam o sequeiro, variedade resistente à seca. Para o pesquisador da Embrapa, as características da cidade e a qualidade da semente chamam a atenção, tanto que várias cultivares estão sendo testadas em algumas propriedades. Essa região, que nós chamamos uma região de fronteira, uma região recente da cultura do trigo, ela é muito importante em função que eu considero a região do Cerrado do Brasil Central, onde se inclui essa região sul de Minas, embora com algumas características diferentes, é uma região que eu considero hoje uma terceira região produtora de trigo no país. Porque ela propicia existe um clima diferente, que é no enchimento do grão à colheita, tempo seco, que vai nos dar uma melhor qualidade do trigo para a indústria mogeira. Segundo, estar próxima dos centros consumidores. Sérgio ainda destaca a altitude, que varia entre 1.000 e 1.100 metros, a fertilidade do solo e o clima, que é mais chuvoso e mais frio que a região do Cerrado. Hoje no estado, as maiores áreas plantadas estão no Triângulo Mineiro e no Alto Paranaíba, onde o clima é mais quente e seco. Com essas três regiões em produção e em testes, a produtividade do estado cresceu mais que a média nacional, como conta o coordenador estadual do Programa de Desenvolvimento da Competitividade da Cadeia Produtiva do Trigo em Minas, a Contrigo. Minas Gerais, por exemplo, tem a produtividade maior do que o dobro da produtividade do Rio Grande do Sul e do Paraná, o trigo sequeiro. Minas Gerais tem a qualidade, você pode conversar com os moinhos e eles vão te falar, o melhor trigo que nós compramos aqui no Brasil certamente está em Minas Gerais, porque nós produzimos o trigo numa época em que não temos pragas, nós produzimos o trigo em uma época favorável à qualidade do trigo. A estimativa de produção na safra 2013 em Minas Gerais é de 160 mil toneladas de trigo. O desafio, segundo a Embrapa, é trabalhar com as cultivares corretas que se adaptam ao clima e ao solo das áreas de plantio do estado. Um dos temas mais discutidos no dia de campo foi a experimentação das cultivares na cidade, que tem um clima diferente de grandes regiões produtoras, como o sul e o cerrado brasileiro. Madre de Deus colhe o trigo na entre-safra, do mês de julho ao mês de setembro. Segundo a Embrapa, a colheita nesta época gera em torno de 30 milhões de reais, renda significativa, além de abastecer o mercado consumidor. Alex Sander é um dos produtores de trigo participantes do evento. Para ele, que também cultiva feijão, plantar as duas culturas é bom para todos os lados. O trigo entra num casamento perfeito aqui na região. A gente tinha milho, soja e feijão. O trigo entra numa época que a gente fazia adubação verde, com nabo forrageiro, com tremoço, que não tinha rentabilidade nenhuma. Ele entra justamente nessa época. Então, ele dá mais
uma rentabilidade do produtor, ainda quebra ciclo de doença, quebra ciclo de praga. Então, eu acho que é um caminho sem volta. A tendência, com o passar dos anos agora, é a área aumentar cada vez mais. Cláudio também é produtor e nos 250 hectares plantados, há as cultivares testadas pela Embrapa. Cada hectare produziu em média 5 toneladas na safra passada, um volume considerado bom pelos pesquisadores. Para Cláudio, o dia de campo é válido e importante para impulsionar a produção e mostrar aos triticultores a potencialidade da região. Temos variedades da região do Cerrado, nós temos variedades da região sul e temos a parte de zoneamento aqui, que são as variedades do Brasil inteiro, né? Então daqui a gente, como produtor, a gente está vendo qualidades agronômicas, né? Como resistência, acamamento, tolerância a algumas doenças, né? E a produtividade em si.